Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é a estreia da Copa América, o jogo de abertura, a vitória da seleção brasileira para cima da Bolívia. E acho que é um jogo que tem algumas coisas importantes até do ponto de vista tático para a gente analisar. Não foi um grande jogo, foi um primeiro tempo com dificuldades, num ritmo extremamente lento. No segundo tempo, quando sai o primeiro gol, obviamente o jogo ganharia muita facilidade para o Brasil, até porque a Bolívia é, na minha visão, a seleção mais fraca da Copa América, tecnicamente falando, e apresentou fragilidades mesmo no primeiro tempo. Então, não era um jogo... o placar acabou ficando dentro da normalidade. Imagino que o Brasil vai ter mais dificuldades, ou adversários superiores nos próximos jogos, mas mesmo assim encontrou alguns problemas, principalmente no primeiro tempo, que eu acho que é o ponto principal para a gente analisar aqui. Até porque, como a partir do primeiro gol, fica um jogo de uma outra forma, com outro roteiro, com outro cenário, e aí acho que vale menos até do ponto de vista de análise. O 0-0, enquanto está 0-0, é muito mais válido, porque são os desafios com a pressão de ter que buscar o resultado, de ter que construir contra um adversário que está confortável, porque o 0-0 para a Bolívia valeria muito. Então vou focar um pouco mais no primeiro tempo. Só antes de entrar um pouco mais nessa análise, convido você a se inscrever aqui no canal, só clicar aqui embaixo, um clique você já se inscreve, se quiser também deixe seu comentário, curta o vídeo, se quiser também pode ativar a notificação, né, só clicando no sininho também para receber notificações quando tiver vídeo novo por aqui. Então, qual era a principal dificuldade do Brasil no primeiro tempo? Para mim, passava por uma circulação lenta da posse de bola, então era uma posse de bola que controlava o jogo, a Bolívia não ofereceu risco, o Brasil conseguia controlar cada escapada em tentativa de saída direta da Bolívia, mas também não produzia grande coisa. Alguns caminhos ficam mais claros, né? Por exemplo, os laterais brasileiros armando por dentro. Isso já tinha acontecido nos amistosos, contra o Catar isso funcionou bem no amistoso, porque Daniel Alves e Filipe Luís têm boa construção de jogo por dentro, são dois laterais que têm essa capacidade. Claro que o Daniel Alves é um jogador mais ofensivo, que pode funcionar como um meia ou como um ponta, e até pela combinação dele com o Richarlison, em alguns momentos ele também fez essa ultrapassagem pelo lado, e o Filipe Luís por dentro também, dando um pouco mais de sustentação ao meio campo, virando uma opção a mais, o que influencia muito no papel dos pontas, e aí a gente já entra num outro lado importante da moeda. Para mim, o ponto principal de dificuldades foi o centro do campo, mas já que eu comecei falando sobre os laterais, vamos falar do impacto disso para os pontas também. E aí eu acho que é um ponto principal da seleção, talvez o mais animador nessa estreia do Brasil tenha sido a conexão entre Firmino e Richarlison, porque são dois jogadores que podem combinar muito bem e se completam muito bem. O Firmino é aquele 9 que abre espaço, se movimenta saindo da referência. O Richarlison é aquele ponta que busca sempre uma zona de finalização por dentro. Então ter um jogador recuando para o outro entrar em diagonal acaba sendo algo muito complementar, né? O Firmino acaba entendendo e lendo os espaços para armar o jogo e permitindo que o Richarlison tenha esse campo para fazer o seu movimento preferido. E o Richarlison teve a liberdade também, olhando para o sistema de jogo da seleção, de não atuar tão preso à ponta, diferentemente do David Neres. O David Neres já teve uma função muito mais de abrir o campo, de receber mais colado a linha lateral, e isso limitou um pouco a participação do David Neres, que poderia ter essa semelhança com o Richarlison, de circular um pouco mais por dentro, de tentar essas diagonais, de receber a bola aproveitando os espaços abertos pelo Firmino, mas não foi exatamente o que aconteceu. Então o Filipe Luís armava o jogo saindo como lateral que subia por dentro, e o David Neres era quem estava sempre espetado para receber muito aberto a linha lateral, ali colado à linha lateral, algo que o Everton entrou no final do jogo fazendo muito bem, né? E é um jogador que talvez até tenha mais essa facilidade do receber bem aberto para depois conduzir, trazendo para dentro ou levando para o fundo, nessa aceleração. O David Neres no Ajax já cresceu ao longo da temporada, trabalhando mais por dentro. E se eu falei do Firmino abrindo espaços, na Champions, o Tadic tinha essa função dentro do Ajax. Era o 9 que abria espaços, circulava e permitia que os pontas entrassem. E o David Neres, com mais liberdade para jogar por dentro, funcionou melhor. Então acho que é uma função que vale questionar, vale revisar ou prestar atenção para os próximos jogos. Talvez não seja a melhor maneira do David Neres render, por mais que obviamente tenha talento. E um outro aspecto é o centro do campo. Aí eu acho que é onde está o maior problema, não só pelo jogo de hoje, mas até por outros jogos, né? O Arthur é um jogador de difícil substituição, pela característica de distribuir jogo, por ser um jogador que dita o ritmo nos passes. O Fernandinho hoje é um jogador que dita o ritmo nos passes, mas como um primeiro, né? Como um jogador mais preso à frente da defesa, como faz o Manchester City. O de lá de trás, o do Shakhtar Donetsk, o de outros momentos até na seleção brasileira, era um rompedor, era um segundo volante,
como a gente costuma chamar, da chegada à frente, da infiltração. Hoje ele já não tem mais esse perfil. E o fato de jogar com Fernandinho e Casemiro no primeiro tempo fez com que o Brasil tivesse muitas vezes uma opção de passe a menos, porque os dois estavam quase alinhados. Então, o Brasil tinha saída de bola liberando os seus laterais, os dois zagueiros de qualidade de passe, o próprio Marquinhos acertou uns bons passes durante o jogo também, mas com alguma dificuldade para fazer essa bola chegar à frente. Se a gente olha, por exemplo, para o mapa aí de posicionamento médio do Brasil no primeiro tempo, a gente enxerga isso muito claramente, né? Os dois zagueiros, os laterais mais soltos, os dois volantes e o Firmino saindo da referência para ficar quase que lado a lado ali, basicamente, com o Coutinho, enquanto os dois pontas tentam centralizar mais o Richarlison do que o David Neres, até em cima do que eu estava falando. Mas qual que era o impacto desses dois volantes lado a lado, né? Se o Justiniano fazia essa marcação com encaixe específico no Coutinho, no início do jogo o Coutinho conseguiu receber alguns passes entre essas linhas, depois isso caiu durante o primeiro tempo, e o Brasil tinha uma saída de bola em que não conseguia ter uma opção de passe um pouco mais à frente para avançar por dentro. A troca de passes era lenta e ela não progredia, até porque Casemiro e Fernandinho muitas vezes estavam lado a lado. Então o Brasil tinha dois jogadores teoricamente para o primeiro passe no meio campo, mas não um jogador para o segundo passe, para receber essa bola um pouco mais à frente e fazer o time subir um pouco no campo com a posse da bola. Esse é um aspecto que fez diferença. No segundo tempo, inclusive, o Fernandinho entra com um pouco mais de liberdade, né? Ganha um pouco mais de liberdade, se projeta, chega a aparecer mais na área, até lembrando o Fernandinho mais do Shakhtar do que do Manchester City. Mas é óbvio que o Brasil teve uma certa dificuldade para circular a bola por dentro e também o próprio Coutinho, que não conseguiu ser esse jogador para aproveitar os espaços nas costas da defesa e castigar um pouco mais a fragilidade técnica e tática da Bolívia. Então não foi um grande jogo do Brasil, acho que tem alguns pontos positivos, como eu falei, o principal deles, se a gente for ver, para mim, o compromissor pode ser esse funcionamento de Richarlison e Firmino. Ainda acho que o David Neres pode ser melhor aproveitado. No segundo tempo me agradou como o Felipe Luiz achou mais passes por dentro. Então até se a gente olha o mapa de passes dele, a gente vê que no primeiro tempo ele era quem conectava o David Neres fazendo esses passes por dentro para encontrar o David Neres na ponta, então eram passes de dentro para fora. No segundo tempo isso muda um pouco com ele achando esses passes, buscando as costas dos volantes ou espaço no centro do campo. E é importante esse papel para os laterais, até porque eles estão assumindo esse papel de laterais que atuam por dentro. Mas são alguns tópicos, né? Alguns pontos para a gente prestar atenção na sequência da Copa América. Como eu disse, acho que daqui para frente adversários serão mais fortes, servirão mais até como parâmetro, o nível de exigência vai ser outro e a gente deve ter jogos mais interessantes também. O Brasil venceu, uma boa vitória no placar, dentro de campo uma atuação para o gasto, eu diria. Deixa aí seu comentário, o que você achou sobre a estreia do Brasil. Um abraço a todos, até a próxima.